O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais O primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo, O Xandão. Xandão. Ah, muito bom, né? Muito bom. O Xandão tá numa queda de braço com o Elão. Em quem vocês apostam, hein, galera? No Xandão ou no Elão? Porque sim, o X foi de base no Brasil. Foi de base no Brasil. Aquilo que a gente estava custando acreditar e já tem muita gente em abstinência. Porém, com a saúde mental já se reabilitando, o Brasil já começa a sorrir. O Brasil começa a sorrir. Mas agora falando sério, gente, assim, o Brasil não perde nada sem o Twitter, tá? O Twitter perde muito sem o Brasil perde nada sem o Twitter. O Brasil é um dos maiores mercados para o Twitter no mundo. Agora, entre as principais redes sociais utilizadas no Brasil, o Twitter não é nem de longe uma das maiores. Então é importante que a gente entenda isso. Tanto é que tá tudo certo, sabe? Blue Sky lá já ganhou mais de 1 milhão de novos usuários em 2 dias. Né? O Threads, lá o Threads, sei lá como é que se pronuncia essa porra aí, né? Da Meta, né? Também parece estar ali sedento por uma oportunidade. Quer dizer, vida que segue, tudo certo. E, no entanto, pro Twitter vai ser mais um baque muito forte. O Xandão está reagindo à atitude do Elão, dono do X, né, o antigo Twitter, de resistir às determinações da justiça brasileira. Eu não vou nem entrar no mérito aqui se as decisões do Xandão são corretas ou não, mas o fato é que o Alexandre de Moraes é o juiz da Suprema Corte, tem autoridade constituída para isso no Brasil, e o Elão não deveria, não poderia estar tendo esse tipo de postura, que é uma postura arrogante de um moleque mimado. Ele é, assim, em termos de perfil, um incel idoso. A gente sabe disso, né? Ele é um típico incel idoso. E está enfrentando as decisões do Alexandre de Moraes, no sentido de se negar ou dificultar o bloqueio de contas de pessoas que estão sendo processadas no Brasil, no inquérito das fake news e em outros, tá? Em outros. E não é só uma coisa exclusiva no Brasil do X. O Google, junto com o X do Elão, se pronunciou contra a derrubada das contas, por exemplo, do Pablo Marçal. Então, por que eu coloquei essa manchete aqui nessa discussão? Para você que está perdidão no rolê, entender que, por exemplo, as contas do Pablo Marçal são contas que são ameaças à lei brasileira. Então, existem sim motivos para que esse tipo de conta seja suspensa, como no mundo inteiro é. No mundo inteiro existem essas determinações e o X tem que acatar. No entanto, aqui eles acham que é casa de mãe Joana. Eles podem dar o pitaco que eles quiserem. O Elon Musk está fazendo do Brasil um laboratório. Ele comprou o X para isso e um dos alvos é um dos maiores mercados do X, que é o Brasil. Então ele quer ver até onde ele consegue influenciar diretamente no processo político. Eu temo por isso tudo, porque o Xandão tem um ego gigantesco e faz boa parte disso por estar seguro de sua posição de poder. Porém, ele está numa posição de poder, mas ele talvez não saiba que essa posição de poder é uma posição de gestor dos interesses de figuras como Elon Musk. Então eu temo que o Elon Musk possa ter mais força no final das contas. E o final das contas pode não ser nessa semana, nem nesse mês e nem nesse ano. Então é um pouco
temerário. É um pouco temerário. Mas antes da gente dar continuidade, eu queria lembrar, até para a gente fazer uma menção honrosa aqui a um dos grandes momentos do falecido Twitter, das previsões dos liberais a respeito da aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Dê uma ligada nesse tweet aqui, que é clássico, isso que é um clássico, isso que é imortal. Esse cara aqui, tá, esse camarada aqui, ele ficou famoso, né, no extinto Twitter por mandar todo mundo comprar dólar quando o dólar estava mais de R$6 na alta histórica do dólar, que até hoje não voltou ao patamar. Quer dizer, ele funciona meio como uma bússola invertida. Mas ele tá aí. Normalmente eu apagaria o arroba dele, mas você, espero que não esteja usando VPN aí, tá sem acesso ao Twitter. Então você não vai lá engajar a conta desse cara. Mas é engraçado, né? É realmente engraçado. Agora, o que não é engraçado e é até um pouco estranho é a gente pensar que nessa disputa do Alexandre de Moraes com o Elon, o Xandão mandou bloquear as contas da Starlink no Brasil, que é o serviço de internet via satélite do Elon. E aí eu acho isso um pouco complicado, porque afinal de contas, o argumento utilizado pelo Xandão para suspender a operação do X no Brasil é a ausência de um escritório administrativo da empresa, ou seja, a ausência de um requisito legal para a operação da empresa no Brasil. E o X, para não pagar suas multas, para não enfrentar mais diretamente a justiça, para obstruir o processo de execução da justiça, suspendeu a atividade do seu escritório no Brasil. E isso ensejou a ação do Alexandre de Moraes. Aí você pode dizer, Humberto, mas a gente sabe que existem outras empresas que operam no Brasil, que ganham dinheiro no Brasil e que não têm esse tipo de escritório no Brasil. E o Alexandre de Moraes não faz nada. Sim, mas essas empresas não estão provocando o Alexandre de Moraes deliberadamente, reiteradamente, como o Elon Musk vem fazendo. O Elon Musk está abertamente alinhado à extrema-direita no mundo inteiro, no Brasil, alinhado ao Jair Bolsonaro, que tem já há anos uma campanha contra o STF, em específico contra o Alexandre de Moraes, e ele vem prometendo, ele vem, inclusive, avançando em questões legais no Brasil, com a divulgação de dados. Então, o próprio Elon Musk está numa queda de braço. E, como eu disse, o Alexandre de Moraes é uma pessoa que tem esse perfil de enfrentar, está aqui vigiando e punindo, e, por enquanto, quem perde é o Twitter. Muito mais do que o brasileiro. Aliás, eu vou dizer para vocês, o brasileiro ganha. Eu sei que muitos vão dizer assim, Humberto, mas muita gente trabalha com o Twitter, então muita gente vai ter o seu negócio prejudicado, são trabalhadoras e trabalhadores. Gente, eu também, eu utilizo para o meu trabalho. Mas o que eu quero dizer é que esses trabalhadores não vão ficar sem um espaço de trabalho. Pode demorar uma semana, 2, eles vão recuperar porque existem alternativas. É muito difícil enfrentar um monopólio, mas existem alternativas. E outra, vamos ser franco aqui, o Twitter deve voltar, gente. Nós já temos notícias que o Elon estaria procurando interessados para reorganizar o escritório da empresa no Brasil. Então, ele vai fazer uma queda de braço até certo ponto, porque isso envolve muito dinheiro. Quando o Alexandre de Moraes tomou a decisão, ele também proibiu o uso dos aplicativos de VPN. Né? Por quê? Com o VPN você pode continuar acessando o Twitter. E o Alexandre de Moraes, quando decidiu suspender a atividade do Twitter, também determinou multa de R$50 mil por dia para quem utilizar um serviço de VPN para continuar acessando a plataforma do Elon. Isso deu muito problema, porque o VPN, gente, ele tem outras aplicabilidades. Então, algumas empresas utilizam do serviço como sistemas de segurança, entre outras coisas. Por exemplo, na China você não pode utilizar o Twitter, mas você pode utilizar a VPN. Ou seja, a China não quer que o Twitter roube os dados dos chineses.
O objetivo maior nem é proibir os chineses de utilizar o X, que é o que, por exemplo, o Alexandre de Moraes quer. O objetivo é impedir que o X colete dados dos chineses, venda esses dados, utilize politicamente e economicamente esses dados. Então, beleza, você instala um VPN e aí você utiliza o X por lá. O que o Xandão queria aqui era proibir. Felizmente, ele voltou atrás dessa decisão. Eu acho que sim, gente. Grande parte das decisões do Alexandre de Moraes são decisões controversas. Eu não sou aqui um especialista da área do direito, eu acho temerário e acredito que muito do que ele está fazendo pode ser desfeito, até porque esses rompantes que ele tem, né, de pavão podem, uma hora, dar margem para que ele se enrole, ainda mais quando ele está no nível de estar enfrentando pessoas com o poder da grana do Elon Musk. Então, é isso. Eu não caio muito naquela conversa de Humberto, isso aí é censura, que uma hora eles vão censurar a esquerda também, a esquerda se empolga com o Alexandre e etc. Eu não me empolgo com o Alexandre de Moraes. Para mim, esse papo não adianta muito, porque a esquerda ela é censurada, ela é impedida, ela é proibida de participar plenamente, por exemplo, das eleições. Então, quando acontece alguma coisa que cerceia a liberdade dos meus inimigos, eu não vou aqui ficar me fazendo de rogado, no sentido de, não, isso vai cair sobre nós. Isso já cai sobre nós. Isso nunca cai sobre eles. Então, quando cai sobre eles, que bom que está caindo sobre eles. Então, eu quero mais é que o Twitter vá de base mesmo. Mesmo. Embora eu acho que isso não vá durar. Mas, assim, sem desespero, galera. Vamos ser felizes. Tá tudo certo. Twitter precisa mais do Brasil do que o Brasil do Twitter. Aliás, o Brasil não precisa nada do Twitter. Isso foi o que a gente já conseguiu entender nesses poucos dias aí sem o Twitter. Até porque, por exemplo, o Musk está tentando aqui, porque ele acha que isso aqui é uma republiqueta. Porque na Índia, porque na Turquia, porque em relação à União Europeia, ele já acatou decisões judiciais. Por que no Brasil é diferente? Por que no Brasil ele acha que não pode? Claro, ele tem tentado defender os seus interesses ligados à extrema-direita no mundo inteiro. Mas ele normalmente acata esse tipo de decisão. Já tem precedente. No Brasil ele está chantageando. Na verdade é essa. E a reação dele, a atitude do Alexandre de Moraes, foi criar um perfil no Twitter, onde ele está lá prometendo divulgar eventuais crimes do ministro brasileiro. Sabe? Isso até é controverso, eu não sei nem se isso é legal. Porque o que ele vai divulgar? Ele vai divulgar dados dos despachos do STF que não estão disponíveis na internet? Isso é legal? Não é isso que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele está ameaçando? Ele está se referindo àquela papagaiada lá do Glenn Greenwald? Até agora, nada de lá que foi divulgado é relevante, pelo menos no sentido de ser crime cometido por Alexandre de Moraes. Mas a gente mostra um pouco do perfil aí do Elon Musk, que parece, né, um adolescente criando um perfil para fazer exposed, né, daquele seu contra na internet. É mais ou menos isso que o Elon vem fazendo. Porque a repercussão mundo afora não foi a repercussão que o Elon Musk gostaria. Diferente do que a maior parte da mídia brasileira vem querendo fazer a gente acreditar, os grandes jornalões do mundo não estão berrando aos quatro ventos que o Brasil está sendo censurado, que o Brasil agora faz parte do eixo do mal. Até porque o cobertor é curto. Vamos lembrar que os Estados Unidos está lá aprovando uma lei para banir o TikTok. E isso não é motivado pelo descumprimento da legislação dos Estados Unidos por parte do TikTok. Ao contrário, eles estão mudando a lei nos Estados Unidos para que o TikTok não possa mais operar no país e tenha que ser entregue para um cidadão, para uma empresa dos Estados Unidos, o que evidentemente não vai acontecer. O cobertor é curto. O papo é que sim, houve uma repercussão internacional,
na Europa, nos Estados Unidos, da decisão do Alexandre de Moraes, porém contextualizada. Aliás, a Globo fez isso aqui no Brasil de dar esse contexto, porque a Globo parece não estar disposta a enfrentar o Alexandre de Moraes. Tem mediado bastante a forma como tem divulgado as ações do todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Mas o fato é, sim, houve uma repercussão internacional do que está acontecendo no Brasil em relação ao X, mas os jornalões salientaram que o X não vem cumprindo decisões da justiça brasileira. Então, o Elão não parece muito forte nesse sentido, pelo menos por enquanto. Isso pode mudar, e eu acredito que até deve sim mudar. Porque, por exemplo, o grupo Meta, o grupo Alphabet, não se pronunciaram, não entraram mundialmente em coro com o Elão para fazer pressão política contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Também é importante que se diga isso.